Então, vamos lá, sexto ano. Como eu falei com vocês anteriormente, nosso conteúdo todo agora é vinculado, é voltado para o chamado sistema de unidades. E, basicamente, ontem nós vimos 3 sistemas de unidades básicos. O sistema de comprimento, que é a distância, superfície, que seria a área, volume ou capacidade, e vocês viram que tinha a massa, que é expressa em quilos. Na questão de número 1, ele fala: circule as palavras que indicam as grandezas. Não é copo, não é metro, não. Palavras que indicam as grandezas. Massa, capacidade e comprimento. Essas palavras indicam grandezas. Segunda questão, ele me coloca 4 objetos: uma régua, uma balança, um velocímetro e um termômetro. E ele pede que você relacione quais são o instrumento e a grandeza usada, né, para que você faça essa medida. Por exemplo, régua é o comprimento e centímetros, uma régua. Uma balança, ela expressa massa e quilo. Você vai ligando os elementos correspondentes. O velocímetro do carro tem velocidade e geralmente ele expressa em quilômetros por hora. Um termômetro, ele marca a temperatura e essa temperatura é medida por vocês em graus Celsius. Unidade de temperatura. Agora, na página 60, questão de número 1. Ele me dá 2 situações. Ele me dá uma casa com as suas dimensões ao lado, comprimento e largura. Casa num prédio, né? E me dá um marco de uma rodovia. Marco é as placas de marcações da quilometragem de uma rodovia. Ele faz algumas perguntinhas com relação a isso. Primeira pergunta: as medidas indicadas nas imagens são medidas de comprimento. O que está sendo medido em cada uma delas? Na imagem da casa, está sendo medido o comprimento de suas paredes, né? E na placa está medindo a quilometragem de uma rodovia. Essas são as medições. Então, vamos lá, pessoal. A questão de número 2, ele fala agora o seguinte, da página 60 ainda, hein? Qual é a unidade de medida usada em cada situação? Existe alguma relação entre as unidades? Bom, a casa, a unidade de medida é metros. A rodovia é em quilômetros. Existe uma relação? Sim. Cada 1 quilômetro tem 1.000 metros de distância. Então, existe uma relação entre eles, sim. Terceira, por que existem diferentes unidades de medida para a mesma grandeza? Que, nesse caso, é o comprimento. Existem, falei sobre isso ontem, as diferentes unidades de medida existem para que os resultados das medições não sejam números com muitos algarismos. Ao escolher uma unidade cuja grandeza se aproxima da grandeza a ser medida, obtém resultados numericamente mais simples. Então, por isso que o sistema métrico, desse nosso sistema métrico, ele foi se aperfeiçoando cada vez mais, para que existisse um padrão matemático entre eles. Eu falei com você, se você olhar na América do Norte, futebol americano, o campo deles não é medido em metros, é em jardas. Só que uma jarda, ela tem 91,44 centímetros. Então, se torna um fator diferenciado para que você use medições. É um pouquinho mais difícil, porque é um sistema decimal. Então, é um pouquinho mais complexo. Página 62, questão de número 1. Escreva como são lidas as medidas de comprimentos a seguir. Letra A, 423 milímetros. Letra B,
17 hectômetros. Letra C, 1 decímetro e 32 milímetros, porque tem uma vírgula. A parte inteira representa a unidade que você está fazendo. Letra D, 43 metros e 1 centímetro. Letra E, 20 decâmetros e 16 decímetros. Segunda questão, responda as perguntas a seguir. Qual é a unidade padrão de comprimento, ou central, usual? É a metros. Quais são os múltiplos? Quilômetro, hectômetro e decâmetro. Quantos metros cabem em 1 hectômetro? 100 metros. Que são 2 casinhas, cada casinha aumenta de 10 em 10 vezes. Quantos metros cabem em 1 quilômetro? 1000 metros. Quantos centímetros cabem em 1 metro? 100 centímetros. Terceira questão, transforme as seguintes medidas. 1 em romano em metros. Então, vamos lá. 2,3 quilômetros. Cada 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, basta multiplicar 2,3 vezes 1000, que daria 2.300 metros. 8,1 hectômetros. Cada 1 hectômetro tem 100 metros. Então, 8,1 vezes 100 dá 810 metros. Letra C, 10,25 decâmetros. Cada 1 decâmetro tem 10 metros. Então, ficaria 102,5 metros. Letra D, 1,53 decímetros em metros. É o contrário. Você vai andar, no caso, da direita para a esquerda, você divide as casas. Então, ficaria 0,163 metros. Segunda 3, número 2 em romano. Quero transformar agora as unidades em centímetros. Letra A, 3,1 metro. Cada 1 metro tem 100 centímetros. Então, ficaria 310 centímetros. 40 decímetros em centímetros. Basta multiplicar por 10, ficaria 400 centímetros. 4,01 quilômetros. Basta multiplicar por 100 mil, daria 401 mil centímetros. E letra D, 0,05 milímetros. Milímetros para centímetros, divide-se por 10, daria 0,05. 3 em romano. Quero transformar agora para quilômetros. Letra A, 457 metros. De metros para quilômetros, basta você dividir, no caso, por 1000. Ficaria, então, 0,457 quilômetros. Letra B, 1.238 milímetros. Para passar para quilômetro, divide-se, no caso, por 1 milhão. Daria 0,001238 quilômetros. Letra C, 84,94 decâmetros. Para passar para quilômetro, divide-se por 100. Daria 0,849 quilômetros. E letra D, 106,7 hectômetros. Para passar para quilômetro, divide-se por 10. Então, ficaria 10,67 quilômetros. A quarta questão, daqui a pouco eu mostro a vocês. Tem aí um quadro pequenininho e fala o seguinte, já vou ler para vocês. Uma folha de cartolina tem 1 milímetro de espessura. Considerando a quantidade de folhas e unidade de medida desejada, indique a altura de uma pilha em cada situação a seguir. Então, ele fala que uma folha só tem a espessura de 1 milímetro. E se eu colocasse 10 folhas? Seria 10 vezes 1, daria 10 milímetros.
E se eu colocasse 20 folhas? 20 vezes 1 seria 20 milímetros, que é igual a 2 centímetros. Se eu colocasse 200 folhas, daria 200 milímetros, dividido por 100 daria 2 decímetros. E se eu colocar 2.500 folhas, nossa, daria 2.500 milímetros, que equivaleria a 2,5 metros. Então, a primeira questão, a 4 número 1 está aí na sua telinha. Vamos para a 4 número 2. Ricardo e Leandro viram o comprimento de uma ponte usando os próprios passos como unidade de medida. Então, você imagina o seguinte, tem uma ponte, você coloca o seu passo um atrás do outro e vai medir essa ponte com seus passos. Ricardo deu 60 passos e Leonardo deu 72 passos. Já pode prever que o passo de Ricardo é maior do que Leonardo, que ele deu menos passos para atravessar a mesma ponte. Sabendo que cada passo de Ricardo, viu, tem 78 centímetros. Responda, qual é o comprimento da ponte em metros? Bom, Ricardo deu 60 passos. Se cada passo dele tem 78 centímetros, para saber o tamanho da ponte, o que fazer? Basta multiplicar 60 por 78. Daria 4.680 centímetros. Como eu quero em metros, eu vou dividir por 100, que por 2 casas. Então, daria 46,8 metros a extensão da ponte. Na letra B, quantos centímetros agora tem o espaço de Leonardo? Bom, Leonardo e Ricardo atravessaram a mesma ponte. Eu sei que a ponte ela tem 4.680 centímetros. E Leonardo deu para atravessar a ponte, medir a ponte, 72 passos. Então, o que fazer? Basta dividir 4.680 por 72, que acharíamos 65 centímetros. Ou seja, cada passo de Leonardo tem exatamente 65 centímetros. Na página 66, a questão 1 é pessoal, né? Vamos ler. Todos os dias de manhã, Renato sai de casa para uma corrida. O mapa ao lado representa o trajeto que descreve toda a rota de sua atividade física, considerando que cada quarteirão percorrido corresponde a 150 metros. É possível afirmar que Renato corre todas as manhãs um total de 3.900 metros ou 3,9 quilômetros? Como você acha que isso pode ser obtido? Gente, se cada quarteirão tem 150 metros, eu vou verificar quantos quarteirões ele percorreu e vou multiplicar por quanto? Por 100, 50. Aí eu posso verificar se ele percorreu ou não a distância falada. Aqui, vamos ver um negocinho aqui, ó. Então, basta você fazer e medir essa medição, ok? Segunda questão. O percurso realizado por Renato, está na sua telinha aqui, corresponde a uma representação de um polígono ao lado, uma figura ao lado. Ele pede que você indique o percurso total que ele fez em metros, depois em centímetros e depois em milímetros. Só que se você observar, todo o trajeto está em centímetro. E para saber o trajeto inteiro, o que fazer? Basta somar todos os valores. Então, 1,5 mais 3, mais 1,5, mais 4,5, mais 3, mais 3, mais 6, mais 3, mais 1,5, mais 3, mais 7,5, mais 1,5. Somando tudo, daria o quê? 39 centímetros.
Só que ele quer também em metro e milímetro. Centímetro para metro divide-se por 100, daria 0,39 metros. E centímetro para milímetro multiplica por 10, daria 390 milímetros. Terceira questão. A partir de suas conclusões, descreva como calcular o perímetro de um retângulo, sendo conhecidas as medidas de sua base e de sua altura. Então, como eu falei ontem, perímetro é o quê? A soma do contorno de uma figura. Então, como é um retângulo, se o comprimento é 10 metros, a parte superior também vale 10 metros. Se a largura é 10 de um lado, também vai ser 10 do outro. Então, são medidas que se repetem. Para saber, então, o perímetro, basta somar todas as dimensões. No caso, 40 mais 40, 10 mais 10, que daria 100 metros. Terminaríamos. Página 67 agora. Então, número 1, calcule o perímetro das seguintes figuras. Lembrando, perímetro é a soma de todas as unidades. Figura A, 6 mais 3,8 mais 9 mais 11,36 é igual a 30,16 metros. Letra B, outra coisa importante, no perímetro é necessário que todas as dimensões estejam na mesma unidade. Se isso não acontecer, você vai ter que transformar as unidades para depois você resolver, tá? Letra B, 3,6 mais 4,8 mais 2,4, que é igual a 10,8 decímetros. Figura C, 3 mais 2,4 mais 2,8 mais 1,9 mais 1 mais 1,5. Deu 12,6 centímetros. E a letra D, 5 mais 5 mais 4 mais 4 mais 2 mais 2, que deu 22 centímetros. Questão agora de número 2. Considere a planta retangular representada a seguir e faça o que se pede. É uma casa, ele me deu as plantas das dimensões, mas observe que tem unidades ali que são diferentes. Por exemplo, a garagem tem 45 decímetros, é um quadrado. A cozinha me parece 350 centímetros. Um quarto, 40 decímetros. Então, tudo isso tem que observar. Na letra A, ele pergunta o seguinte: determine a medida de cada parede da garagem em metros. Se você observar a garagem, tem paredes que são iguais, é um quadrado, que marca 45 decímetros. Como eu quero em metros, basta eu dividir por 10 que eu vou achar. 45 por 10 daria 4,5 metros. Essa é a garagem. Letra B, indique a largura da janela. Então, se você observar a janelinha da sala, na lateral, tem 120 centímetros, mas eu quero em metros. Então, eu vou dividir por 100. Daria 1,2 metros. E letra C. Calcule o perímetro da sala, da casa, melhor dizendo, em hectômetros. Se você observar a largura da sala, numa lateral direita, está lá, mede 9 metros. Mas eu quero saber em hectômetros. De metro para hectômetro, divide-se por 100. Então, daria 0,09 hectômetros. O comprimento da sala está misturado. Está em decímetro, centímetro e decímetro. Tem que ser uma unidade só.
Então, o que fazer inicialmente? Vou passar tudo para decímetro. Depois, o resultado que nós tivermos, podemos passar para hectômetros. Então, 45 decímetros, mais 40 decímetros, mais 350 dividido por 10, 35 decímetros. Daria 120 decímetros. Para passar para hectômetro, divide-se por 1.000. Daria 0,12 hectômetros. Como a casa é retangular, o comprimento se repete 2 vezes e a largura 2 vezes. Então, ficaria o que para vocês? 0,09 mais 0,09 mais 0,12 mais 0,12. Totalizando 0,42 quilômetros. Gente, não tem como você achar um perímetro se as grandezas, as unidades forem diferentes. Então, para você achar o perímetro, o que fazer? Olhar as unidades, transformar para a unidade mais presente, que aparece mais. Aí depois, sim, eu transformo ou faço outra coisa qualquer. Terceira questão agora, página 68. Calcule em metros o perímetro do triângulo representado a seguir. Tem um triângulo, eu quero em metros. Tem 3 dimensões. A dimensão AB, 40 decímetros. A dimensão AC, 0,3 decâmetros. E a dimensão BC, 0,05 hectômetros. O primeiro passo aí é transformar as unidades em metros. Você pode fazer até separado se você quiser. Por exemplo, 0,3 decâmetros. Cada um decâmetro tem 10 metros. Então, daria 3 metros. Depois, 40 decímetros. Cada um metro tem 10 decímetros. Então, aqui daria 4 metros. E 0,05 hectômetros em metros, basta multiplicar por 100. Daria 5 metros. Então, primeiro eu vou transformar em metros e depois vou somar. 5 mais 4 mais 3 deu 12. Ou seja, o perímetro ali é de 12 metros. Aí, na sua telinha ainda está a página 68, investigue. Observe a sequência das figuras a seguir, da figura a seguir, a medida do quadrado, do lado quadrado maior, e anote o perímetro de cada um deles. Em seguida, escreva uma regrinha que explique o que aconteceu com o perímetro do quadrado quando a medida foi... Então, na primeira figura aí, um quadradinho que tinha 1 centímetro de lado. O perímetro é igual a 4 centímetros. Na figura 2, o lado agora é de 8. Quando são 4 lados iguais, o perímetro agora, o lado era 2, o perímetro foi 8. E na figura 3, o lado era 3, perímetro 12. Um quadrado por ter lados iguais, para saber no caso, o perímetro, basta multiplicar o lado por 4, porque são 4 lados que são iguais. Então, se você num quadrado, se você souber apenas o valor de um lado, se você multiplicar esse lado por 4, você vai ter o perímetro. Por que isso? Porque são 4 lados iguais. Vamos lá, página, no caso, 69, que fala sobre o tempo que nós vimos também ontem. Pedro e Carla vão fazer um curso de culinária aos sábados. O horário do curso é das 13 horas às 18 horas. E o período é dividido em 4 aulas com temas diferentes. Para saber a duração de cada aula, Pedro fez o seguinte cálculo.
Ele primeiro fez 18 menos 13, deu 5. Então, um intervalo de 5 horas. Como são 4 aulas, dividiu por 4. E achou 1,25. Diz o seguinte, cada aula vai ter 1 hora e 25 minutos. Pedro fez isso. Já a Carla fez o seguinte cálculo. De 1 hora até 6 horas da tarde, são 5 horas de cada aula. Se cada aula tiver um período de 1 hora e 10 minutos, teria um total de 4 horas e 40 minutos, o que também não é verdade. Se cada aula tiver 1 hora e 15 minutos, o período teria 4 horas e 60 minutos, que é o mesmo que falar 5 horas. Sim, porque acontece o quê? 60 minutos equivale a 1 hora. Perguntas. Número 1. Quando Carla disse que o curso era de 1 às 6 da tarde, ela estava certa por quê? Sim, pois é possível usar a contagem das horas de 2 maneiras diferentes. De 0 a 24, que é grupo de 12 em 12, ou, como ela fez, de 12 em 12 horas. Então, ela estava certa. Letra B. Alguém acertou o tempo de duração da aula? Justifique por quê. Carla acertou, já que 4 aulas têm 1 hora e 15 minutos, que daria 4 horas e 60 minutos, ou daria 5 horas. Já Pedro errou. Se cada aula tivesse 1 hora e 25 minutos, daria um total de 4 horas e 100 minutos. Ou seja, daria 5 horas e 40 minutos. Ou seja, apenas